Assalamu alaikum. Hoje vou falar da diferença física entre homem árabe e outros homens. Bom, muitas pessoas ou algumas pessoas perguntam para mim sobre esse assunto, né? Se tem diferença. Inclusive, eles perguntam muito sobre o órgão masculino de homem árabe e a diferença, se tem diferença entre homem árabe e outros homens, né? Na verdade, não tem diferença não. Geralmente, isso depende da pessoa. Tipo, não pode... a gente não pode falar que todos têm o mesmo tipo de órgão, o mesmo tamanho, a mesma aparência, entendeu? Não podemos falar isso, isso depende da pessoa. Só que tem outra diferença que eu vou falar agora, por exemplo, que vou explicar um pouco, né, de forma mais fácil, assim, mais rápida. Bom, a diferença é que, bom, a maioria dos árabes são muçulmanos, por exemplo. Os muçulmanos, desde criança, assim, né, eles fazem uma coisa que chama circuncisão. É uma pequena, como se fosse pequena cirurgia, né? É uma cirurgia fácil, não é difícil. Antigamente eles fazem, não precisa nem de médico para fazer, né? Tem pessoa que a gente chama para fazer, né? Como se fosse enfermeiro, por exemplo, entendeu? Mas a gente não chama de enfermeiro. Aí tem pessoas tipo que faz de forma, pode até fazer de pé, não precisa nem deitar. Eu, por exemplo, eu já fiz de pé mesmo, né, acordado, enfim. E tem pessoas que eles fazem na cama ou hoje em dia muitas pessoas fazem na clínica, por exemplo, no hospital, entendeu? Enfim, então o que essa circuncisão, né? Na verdade eles tiram uma parte assim no órgão masculino. Essa parte é tipo pele, assim, aquela pele que cobre a cabeça do órgão, né? Bom, eu falo órgão, né, porque talvez as plataformas talvez vão entender o vídeo errado, né? Vão achar que estou falando de outra coisa. Enfim, por que a gente faz isso? Porque os muçulmanos fazem isso, faz parte da nossa religião, e por causa de motivos de saúde, higiene, né? Entendeu? Então é bom isso para evitar alguns problemas de saúde ou por causa de higiene. Então é bom fazer isso. Tem aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que as pessoas que não são muçulmanos, né, deve ter outra religião que fazem isso também, pessoas de outra religião, mas os cristãos, eles não têm, eu acho que geralmente eles não têm esse costume, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos cristãos que estão fazendo, né, se acostumaram a fazer isso, né? Porque eles querem, né? Vocês sabem que nos Estados Unidos a maioria acho que é cristãos, né? Mas tem muitos homens que fazem essa pequena cirurgia, tá bom? Então eu, por exemplo, já fiz quando era criança. Tem pessoas que fazem quando tem pais, por exemplo, que fazem essa cirurgia para o filho quando ele bebê, tipo bem pequeno, assim. Eu cresci um pouco, não fiz muito cedo, mas, né, quando você mais cedo, melhor, né? Você não vai sentir muita coisa, não vai nem lembrar, mas eu lembro bem porque não era bebê quando eu fiz, entendeu? Dói, né, naquela época, mas não tem problema. Mas é bom, eu acho bom, né? Mas quem não faz também